Você já parou para pensar em todos os processos complexos que acontecem no seu corpo enquanto você digere? Pois bem, beber água durante as refeições pode parecer algo trivial, mas isso desencadeia uma série de efeitos em cadeia que interferem no funcionamento natural da digestão. Fica comigo até o final para entender o impacto completo e, claro, aproveite para se inscrever no canal para nunca perder dicas valiosas como esta. Vamos começar com uma curiosidade interessante. Você sabia que em várias tradições antigas de saúde, como a medicina ayurvédica e a medicina tradicional chinesa, é recomendável evitar líquidos nas refeições? Essas práticas são baseadas na observação milenar de que a digestão eficiente depende de manter o ambiente interno do estômago adequado para a quebra dos alimentos. Embora isso tenha surgido de observações intuitivas, a ciência moderna está começando a confirmar muitos desses pontos. Vamos entender por quê. Quando você ingere qualquer alimento, o seu corpo entra em um estado focado chamado modo digestivo. Isso significa que todas as energias e recursos do organismo, desde o sangue até as enzimas digestivas, são concentrados para quebrar e absorver os nutrientes da maneira mais eficiente possível. A digestão é um processo químico que depende de uma série de fatores, como temperatura, acidez e concentração de enzimas. O estômago precisa estar preparado para lidar com essa tarefa, e os sucos gástricos que ele produz são extremamente potentes. Esses sucos têm um papel crucial, pois não só quebram as proteínas e gorduras dos alimentos, mas também ajudam a eliminar bactérias e outras impurezas, evitando infecções e promovendo um ambiente estéril e seguro. Agora, quando você bebe água, suco ou qualquer outro líquido em grande quantidade, junto com a refeição, está diluindo esses sucos gástricos. É como se você estivesse enfraquecendo a capacidade de ataque do seu estômago. Em termos práticos, é como se você estivesse jogando água em uma panela de molho de tomate concentrado. Quanto mais água você adiciona, menos forte e eficaz o molho se torna. Essa diluição afeta especialmente a digestão de proteínas, que precisam de um ambiente muito ácido para serem processadas corretamente. Carnes, ovos e laticínios são alimentos ricos em proteínas que se tornam difíceis de digerir adequadamente quando o suco gástrico é diluído, o que pode levar a um desconforto gastrointestinal persistente. Outro aspecto é o tempo que a comida leva para ser digerida. Quando ingerimos líquidos durante as refeições, isso aumenta o volume do conteúdo no estômago, fazendo com que ele tenha que trabalhar mais para processar tudo. Esse esforço extra pode fazer com que o estômago precise liberar o conteúdo para o intestino antes de ter realizado completamente a digestão. E o intestino, ao receber alimentos parcialmente digeridos, tem um trabalho mais difícil pela frente. O resultado? Digestão incompleta, formação de gases, inchaço e até absorção ineficaz de nutrientes. A absorção de nutrientes, aliás, é outro ponto fundamental. Vitaminas e minerais como cálcio, ferro e magnésio dependem de um processo digestivo eficiente para serem absorvidos na sua totalidade. O ferro, em particular, é muito sensível a mudanças no ambiente ácido do estômago. Estudos mostram que beber água durante a refeição pode reduzir a capacidade do corpo de absorver o ferro, o que, a longo prazo, pode contribuir para a deficiência desse mineral essencial, levando a sintomas de cansaço, anemia, falta de concentração e fraqueza muscular. Outro detalhe interessante é o impacto do consumo de água gelada durante a refeição. Apesar de muitas pessoas preferirem água fria, a ciência sugere que o frio interfere ainda mais na digestão. Quando você bebe algo gelado, o corpo precisa gastar energia para aquecer o líquido até a temperatura corporal antes de iniciar o processo digestivo. Esse gasto adicional de energia pode comprometer a eficiência da digestão e fazer com que o estômago tenha ainda mais dificuldade para processar os alimentos, especialmente se estamos falando de pratos ricos em gorduras. As gorduras, quando em contato com o frio, podem se solidificar, tornando o processo de digestão ainda mais demorado e menos eficiente. E vale mencionar também o impacto no trânsito intestinal. Quando a digestão é prejudicada pela ingestão de água em excesso, o trânsito intestinal fica mais lento,
o que pode resultar em constipação. Isso acontece porque a presença excessiva de líquidos durante a refeição pode fazer com que o alimento seja empurrado pelo intestino de maneira mais rápida do que o necessário, antes que ele seja devidamente digerido. E com isso, o organismo pode enfrentar dificuldades em eliminar os resíduos, o que gera aquela sensação de peso e desconforto. Se você busca melhorar a digestão e promover uma saúde intestinal melhor, uma recomendação interessante é incluir alimentos fibrosos na sua dieta. Fibra ajuda a empurrar o alimento de maneira eficaz, mas se você beber muita água durante a refeição, a fibra também perde parte de sua capacidade de absorção, o que afeta a eficácia do processo digestivo. Além disso, o impacto psicológico também merece atenção. Se estamos habituados a tomar água junto com as refeições para ajudar a engolir grandes bocados, acabamos ingerindo mais do que o necessário. Esse hábito pode, sem que percebamos, fazer com que a gente coma mais do que o necessário, já que a água facilita a ingestão de alimentos. Por isso, mastigar bem e comer devagar é essencial para uma digestão adequada e ajuda a ter mais controle sobre a quantidade de alimento que consumimos. E ao final de tudo isso, é importante lembrar: a maneira como cuidamos do nosso sistema digestivo reflete diretamente em vários outros sistemas do corpo. Quando você otimiza sua digestão, o intestino se beneficia, o que por sua vez promove um microbioma saudável. E um microbioma saudável ajuda na saúde mental, imunológica e até no controle do peso. Então, ao final do dia, como podemos colocar tudo isso em prática? Vou recapitular aqui algumas dicas simples que podem realmente fazer a diferença na sua digestão. Hidrate-se antes das refeições. Se você costuma sentir muita sede, procure beber um copo de água cerca de 30 minutos antes de comer. Isso prepara o seu corpo para o processo digestivo e diminui a chance de sentir necessidade de ingerir líquidos durante a refeição. Evite grandes quantidades de líquido enquanto come. Se precisar beber algo, opte por pequenos goles de água em temperatura ambiente. Bebidas geladas, como vimos, podem dificultar a digestão, então evite-as durante a refeição. Espere após a refeição. Dar um intervalo de cerca de 1 hora antes de beber água novamente é ideal, pois permite que o seu estômago complete a digestão sem interferência. Coma devagar e mastigue bem. Quanto mais você mastiga, mais fácil fica para o estômago e o intestino processarem o alimento, e menor será a necessidade de empurrar a comida com água. Prefira água morna em vez de gelada. Se for consumir água próxima às refeições, optar por água morna ou em temperatura ambiente ajuda a manter o equilíbrio do seu sistema digestivo. Com essas mudanças, você estará não só melhorando a digestão, mas promovendo uma saúde mais completa e equilibrada. Pequenas mudanças, como você pode ver, fazem toda a diferença. Agora me conta, você já faz alguma dessas práticas no seu dia a dia? Que tal começar a adotar essas dicas e perceber as mudanças no seu bem-estar? Se você gostou dessas informações, não esqueça de deixar seu comentário e compartilhe com alguém que precisa aprender mais sobre a importância de cuidar da digestão. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber sempre conteúdos como este. Nos vemos no próximo vídeo.